Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que você que esteja me assistindo esteja bem. Me chamo Gabriel Morim, sou especialista em geração de leads, dono da GPM, uma empresa que ajuda outras empresas a faturar mais gerando pipeline qualificado, gerando lead qualificado. Hoje eu vim mostrar para vocês um estudo de caso, de uma forma bem direta. Já vamos partir aqui para o board de um de nossos clientes. Se trata de um produto físico B2B que é vendido para empresas hardware no ramo da tecnologia. E aqui estão os resultados do mês desse estudo de caso que eu vou mostrar para vocês, tudo que a gente está fazendo. Claro que não dá para explicar tudo, eu tenho que ser um pouco genérico quanto às condições que o cliente impõe, as condições de contrato, a divulgação de resultados, por isso que a gente não embute aqui o nome da marca, o nome da solução, seria muito legal se a gente pudesse fazer isso, mas respeitamos nossos clientes, por isso trago aqui um estudo de caso detalhado, mas em macro, tá? Uma visão geral das metodologias e do que a gente está aplicando para conseguir o resultado que está aí nessa headline desse vídeo. Então, começando com o valor investido em mídia paga, no que tange a PPC, anúncios pagos, estamos falando de R$ 22.194,38 de valor investido, um total de 198 leads gerados, total de 13 vendas, um custo por lead de 112,9, um custo por SQL, né, que é o Sales Qualified Lead, o lead qualificado para venda. Na verdade, eu pulei etapa. Seria a quantidade de SQLs gerados, que foi 97. Custo por lead qualificado para venda gerado foi de 228,81. O win rate, que é a taxa de vitória que conseguimos, a gente pega o número de SQLs, que são leads qualificados para vendas, sobre o número de vendas, propriamente dito, nosso win rate está 13,40% nesse relatório aqui. Total faturado de R$ 201.362,87. Um ticket médio ali por venda de R$ 15.489,45. Um CAC, custo por aquisição de clientes, médio só dos anúncios, então a gente não embute custos de vendedores, de estrutura, de ferramentas, nada desse tipo. O CAC sobre o valor investido está 1.707,26, portanto, o retorno sobre o investimento em anúncio, ROAS, Return on Ad Spend, está 9,07 vezes. Então, cada R$ 1 investido volta para o cofrinho R$ 9,07. Observação: a gente fechou o resultado após 6 meses de trabalho com os leads gerados, né? Como existe um ciclo de vendas, a gente não consegue fechar o relatório de quantidade de vendas em um mês, então por isso que a gente pega essa quantidade de leads e fecha o relatório, fecha o resultado de vendas que a gente conseguiu sobre o ciclo de venda médio, né? O ciclo de venda médio desse produto é de 3, 4 meses, mas a gente tem ali um escopo maior para exceções para que a gente consiga ter uma análise mais fria do resultado que a gente tem conseguido colher frente ao exercício que a gente pregou, que no caso foram esses R$ 22.000, tá? E apenas para variar aqui a estrutura da Traction Offer que a gente utilizou, oferta de atração é isso que é o principal, estamos falando de funis de demonstração do produto. Funis de demonstração de produto, parece até um trava-línguas, né? É um funil de demonstração, então um funil com foco em trazer o usuário, trazer o potencial cliente para uma demonstração, né? Mostrando como que funciona o produto ali com um closer, né? Então agendando já reuniões para esse closer, para esse cara, tá? É um fluxo bem simples, o produto ele não é tão complexo, o que não requer uma necessidade tão grande de um técnico, de um pré-vendas, né? Um engenheiro de vendas. Então o próprio vendedor closer, que já tem as habilidades de ser closer, ele já consegue fazer a apresentação da solução, o que facilita bastante o processo e reduz bastante o ciclo de vendas, né? Fazendo com que a gente consiga ter um ciclo de caixa que volta muito mais rápido ali para o cofre do cliente, tá? Estrutura em macro que a gente utiliza por aqui. A gente está falando de PPC em específico, não estamos falando de listas frias de outras fontes de prospecção. A estrutura macro que a gente usa é pegar o ICP, que é por fidel de cliente, a gente gera tráfego com base nesse ICP, construindo mensagens segmentadas, seja anúncios, as campanhas, as landing pages. As principais fontes de tráfego, até colocaria primeiro aqui do lado o Google Ads
E o Meta Ads também, porque ele tem esse interesse, ele traz, o cliente traz esse interesse em se posicionar também no Instagram. É como vocês viram por aqui, o ticket médio de venda foi de 15 mil reais, então ele atua como B2B middle ticket, não é um high ticket, então não são oportunidades de 100, 200, 300, 500, 1 milhão de reais, são oportunidades que têm um valor mais baixo. Notamos também uma observação que o win rate ele está um pouco abaixo do mercado, então a gente teve que gerar um pipeline um tanto quanto volumoso, então a gente está falando de 13,4%, a média de mercado é 20%. Então é um projeto que ele está andando, não é um projeto que ainda está perfeito, não está rodando com as métricas perfeitas, mas o retorno já está bem acima do mercado. O ROAS ali para esse mercado a gente está falando médio de 4, 5 vezes é o ideal acima disso, a gente está em 9. Mas claro que sempre, sempre tem muita coisa a melhorar e eu trago aqui para vocês alguns desses pontos que a gente está trabalhando. Então, pegamos o ICP, o perfil de cliente, geramos tráfego, utilizamos, é claro, um detalhe, UTMs, para a gente conseguir mapear isso na Como, que é o CRM principal que eles utilizam. Fazemos a segmentação na comunicação das landing pages por ICP, pelo perfil de cliente que a gente utiliza ali. Cada ICP tem uma média de 2 perfis, 2, 3 perfis. E por stag também, que é o Single Theme Ad Group. Você vai entender um pouco mais o que é isso, como a gente utiliza o stag, principalmente no mecanismo search, nas campanhas de search do Google Ads. Então aqui, nesse caminho tem um formulário, ele vai para como. Assim que eles se cadastram nesse formulário, ele automaticamente já é um MQL, que é um Marketing Qualified Lead, lead qualificado pela marketing. Por quê? Porque ele se cadastrou em uma página, em uma landing page, um formulário. Se ele se cadastrou, automaticamente ele é um MQL, porque ele está aceitando e ele está indo atrás de conteúdos que o marketing está oferecendo. Então ele é um lead qualificado para marketing. Daí ele passa pela qualificação por um SDR, ou se você é fiel à receita previsível da Aaron Ross, você vai falar MRR, né, que é o Market Response Representative, que é o representante de resposta de mercado. Na verdade, a gente colocou todo mundo como SDR, então ele passa por um processo de qualificação, onde é agendada essa reunião de demonstração e partindo, então, ele se torna um SAL, né, quando ele é aceito pelo time de vendas, time comercial, o executivo de vendas. SAL é Sales Accepted Lead, então lead é aceitado pelas vendas, pelo time de vendas, e se torna SQL. Ou se ele não vai para esse lado, então se ele não é um cara qualificado, ele parte para MQL ou desqualificado. Se ele é desqualificado, ele parte para a lista de desqualificados. Se ele é MQL, ele entra na lista de MQLs. E aí o SDR, junto com as outras atividades de prospecção, por quê? Aqui estamos falando exclusivamente de um retorno gerado sobre exercício empregado em PPC, em anúncios online. É claro que eles possuem outreach, possuem também campanhas de e-mail, listas frias, prospecção via LinkedIn, prospecção via outras ferramentas, outras plataformas, cold call, warm call. Então eles também têm outras fontes e o SDR trabalha uma dessas fontes também com uma lista de leads MQL que foi gerado, mas porventura o MQL, o lead propriamente dito, não estava ali na sua etapa de decisão de compra, ou não estava pronto para comprar, então não era um lead qualificado para venda ainda, com nível de temperatura ideal para entrar no processo de vendas e se tornar pipeline, ali com uma oferta, processo de negociação, fechamento, por aí vai. Então, por isso que o SDR ataca essa lista de leads MQL. Um erro que a gente vê muito no mercado é, se o cara não está pronto para comprar agora, dane-se. Até desculpa o palavreado, foda-se. Se ele não está pronto para comprar agora, vamos jogar ele fora. Não, não funciona assim. Lead, ele é um ativo. Ele é um ativo da empresa. Não tem como você descartar lead. Lead, ele é ativo, ele não é passivo. Não é como você comprar uma vassoura, que o seu ROI é extremamente indireto. Lead, o ROI, ele é direto. Ele é um ativo. Então, quando você compra um lead, quando você adquire lead, às vezes você está adquirindo de hoje para ele vai comprar de você daqui 1 ano. Ele vai comprar de você daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 2 anos. Então, leads são ativos. A gente vê muitos casos desses. De clientes que estão trabalhando oportunidades faz quase 1 ano e aí fecha. E aí, na verdade, você tem muitas empresas que não ligam para isso. Que não fazem campanhas de nutrição, que é o que a gente faz por aqui. Então, quando ele entra nesse MQL, né?
a gente trabalha as campanhas de nutrição. E não só no MQL, aliás, toda a nossa base, claro que a gente tem a segmentação da base de leads, base de prospects, que também são outras fontes de geração de listas de leads também. É uma base ali de clientes que compram de fato, né? De contas que compram, porque a gente está falando de B2B. E a gente nutre esses leads com as campanhas de e-mail, principalmente, de nutrição. Por que a campanha de nutrição é importante? Ela prepara o seu potencial cliente, que pode ser que ele não esteja pronto para tomar decisão, ele prepara, né, trazendo argumentos, trazendo conteúdo, mas principalmente o papel com a evolução da internet, com a evolução do comportamento do consumidor, o processo ele não é mais linear, por isso que a gente vê muitos funis flywheel, que não é mais um funil linear. Nunca foi linear, para ser sincero. Esses teóricos de marketing, eles são cheios de fazer regra e nada de botar a mão na massa, pele em risco, nada de prática. Então, o que a gente vê muito? Qual que é a importância? O papel importante da nutrição de leads, sem ledo-ledo, é você acompanhar a jornada do seu potencial cliente. Por quê? Quando ele pensar em tomar, quando ele pensar em comprar o produto em questão que a gente está vendendo, ele vai pensar em quem? Vai pensar nessa marca. Por quê? Ele se cadastrou e desde então a gente não tem deixado o contato esfriar. Então, quando ele pensar em alguma marca para ele comprar, ele vai ter ali outras marcas, possivelmente, vai ter outras empresas, outras soluções para o problema dele, mas por você ter acompanhado, você cria um lastro de familiaridade muito grande, você cria uma conexão muito grande. Isso é um fator essencial, sim, essencial. E as pessoas aqui, principalmente aqui no Brasil, elas subestimam muito a nutrição de leads, o nurturing. É incrível, é incrível. E por isso que muitas pessoas julgam esse resultado como absurdamente bom, mas nada mais é, tô abrindo aqui para vocês, nada mais é do que o básico bem feito. Então, o SDR trabalha essas listas de leads MQLs que não estão na sua etapa de venda, propriamente dita, ali não estão prontos para tomar a decisão de venda, então não são SQLs. E ele trabalha para fazer a geração de oportunidades de vendas. Então, de leads aceitos, construir leads aceitos para o time de vendas que se tornam SQLs. E aí começa o processo consultivo de vendas. Um ponto importante, que é um elemento obrigatório, né? É o Conversion API da Meta e do Google no CRM para identificação dos SQLs e MQLs e as vendas. Então, o que fazemos aqui? Fazemos a integração das APIs de conversões da Meta e do Google no CRM. Partindo da alimentação do CRM, do avanço de etapas, nós utilizamos ações de conversão offline dessas ferramentas. Então, sempre que o lead ele se cadastra, é enviado informações como nome, e-mail, telefone ou qualquer outra informação adicional que a gente está trabalhando de volta para as plataformas. Que aí a gente utiliza a API de conversões, tanto da Meta quanto do Google. A gente manda isso de volta para falar, ó, isso daqui entrou no nosso pipeline. É um MQL. Depois que ele se torna um SQL, ele passa de etapa no CRM, nós fazemos de novo o envio, né? Só que dessa vez com ação de conversão diferente. A gente não está falando de um evento de MQL. Agora o evento é SQL. Então, olha, a gente está avisando, olha, esse cara aqui, ele é qualificado para venda, quero mais igual a esse. Então você passa a não apenas gerar lead, mas falar para a plataforma de anúncios quem que é o lead que você quer focar. Porque dentre 100 leads, pode ser que 10 sejam qualificados, como foi o exemplo ali. Foram 97, 98 qualificados, não lembro agora. Então você avisa a plataforma, você manda esses dados. E aí qual que é o ponto interessante? Ele usa esses dados para aprimoramento desse machine learning das campanhas, o que faz total diferença na inteligência, total diferença na qualificação, na qualidade desses leads. E muitas empresas, muitos departamentos de geração de leads, muitos lead generation managers aí por aí no mercado ignoram isso. Ignora. Vai entender. Então aqui a gente traqueia as ações de conversões MQL, SQL, os leads qualificados para vendas e vendas. Então assim que cada vende é passado ali para win, para venda feita e os dados são enviados para a gente falar, ó, a gente quer focar nessa ação de vendas. Essa ação de vendas ela tem um valor importante para a gente. É um valor, porra, foda pra gente. Então por isso que a gente quer focar nessa ação de vendas, que é um evento offline. Claro que dá um trabalho configurar isso, é óbvio. Senão todo mundo faria, né?
Então esse aqui é um elemento que foi crucial, que eu não poderia deixar de falar aqui para vocês. E agora que partimos, que explicamos tudo sobre essa parte da infraestrutura, claro que tem um ou outro ponto, mas assim, impossível de aprofundar toda uma infraestrutura em um vídeo simples aqui para o YouTube. Então, vamos partir logo para a parte de como que a gente faz toda, operacionaliza toda essa geração de leads, né? Que é o mais importante. Como que a gente gera tudo isso? Claro que tem um trabalho interno, que é do time de vendas, time de qualificação, mas existe um precipício aí desse investimento de R$ 22.900 por mês, que é a média da nossa verba total. Às vezes acaba passando, às vezes não passa, né? Então, aqui em cima do relatório, a gente está falando de 22.194,88. Então, às vezes fica bem abaixo, porque a gente remodula, a gente rebalanceia o investimento. Então, é algo muito importante que, assim, não é porque tem 30k de verba para torrar que a gente vai torrar os 30k. Como nesse case aqui que eu trouxe para você, que está assistindo, a gente está falando de R$ 22.194,38, sob essa estrutura aqui de R$ 22.900 por mês. Então, como que está a nossa alocação, né? A alocação a gente está falando de 20.800 por mês no Google, o que dá uma média de 693,33 por dia. E no Meta a gente trabalha 2.100 por mês, uma média de R$ 70 por dia. No Meta é 100% remarketing, tá? A gente tem remarketing sendo trabalhado no Google também, que a gente vai aprofundar posteriormente, mas a verba total em marketing resulta em 13,5% de verba, tá? Vamos que vamos. Alocação do Google Ads, a gente trabalha com essa alocação aqui no Google, e aí como que a gente separa isso? O 80/20 do Google, o 80/20 ele vai ser campanha de search, tá? Principalmente quando a gente fala de solução B2B, é search, não tem jeito. Você precisa atacar as pessoas que estão pesquisando ativamente pela sua solução. E por sorte, no nicho que a gente atua aqui, nesse cenário específico, esse cliente já tem uma maturidade no termo de volume de buscas, então a gente não sofre para conseguir buscas. É algo tranquilo, algo fluido que a gente consegue. O tipo de campanha que a gente trabalha é a campanha de search, ou a segmentação a gente trabalha com Single Theme Ad Group, que são os tags, né? Então, o stag ele é diferente do SCAG, que é um derivado de outra estratégia, que é o SCAG, que é o Single Keyword Ad Group, que é um grupo de anúncios por palavra-chave única. Com o avanço da inteligência artificial do Google e tudo mais, a gente começou a aplicar mais o STAG, que ao invés de separar por palavra-chave, separamos por temas, o que também tem um resultado bem interessante. O SCAG, que é o grupo de anúncios por palavra-chave única, ele é mais difícil de gerenciar. E ele pode fragmentar muito a verba se você tiver que concentrar mais budget. Tiver uma concentração maior de budget ali, tiver que concentrar em menos conjuntos de anúncio, ele, além de ser mais difícil de gerenciar, porque você gerencia uma a uma, geralmente por CPC, custo por clique, então o Stag ele é uma melhor opção e o que mais se adequa à inteligência artificial do próprio Google nos dias de hoje, tá? Isso eu falo por experiência própria. Então, o tipo de campanha que a gente trabalha é Stag, Search, aliás, com a segmentação Stag, e aí trabalhamos 3 Single Theme Ad Groups, que são o Stag de dor/problema, onde a gente foca no MOFU, meio do funil, middle of the funnel. Então a gente pega pessoas que estão no meio do funil, que ainda não estão no fundo do funil. Até por isso que a gente tem um volume que não é tão gigantesco em SQLs. Né? E aí você me fala, por que vocês não investem 100% em BOFU, que é o Bottom of the Funnel, fundo do funil, que são pessoas que estão prontas para comprar. Então, stag de alta intenção. Porque, por experiência que a gente fez, quando a gente centraliza mais o budget, o custo por lead ele acaba aumentando. Por isso, uma forma de a gente conseguir não abrir mão da qualidade pelo volume, a gente coloca também um caixa na frente, né? Então a gente já sabe que o ciclo de retorno do capital, o ciclo de retorno do caixa, ele vai ter um ciclo mais longo, porque um SQL a gente fala num retorno ali, um ciclo de vendas de 4, como eu falei, 3, 4 meses, podendo postergar 6. O MQL, quando a gente tem uma estrutura de nutrição, ele é um pouco mais amplo, ele pode
virar um SQL amanhã, ele pode virar um SQL daqui a 6 meses. Então ele é um ativo que a gente compra, mas a médio e longo prazo, né? Então o Mofu ele é isso. É uma forma que a gente tem também de colocar mais caixa para frente e conseguir fazer o famoso efeito bola de neve do Warren Buffett. A gente se importa com agora, a gente quer capitalizar agora, mas o CAC da capitalização agora ele é mais alto. Então a gente faz esse balanceamento. Então a segmentação, trabalhamos stag, que é dor e problema, né? Então usuários que pesquisam pela dor ou problema. Então ele pesquisa por uma dor específica de como fazer tal coisa, de quando fazer tal coisa, que são os tipos, né, de palavra-chave informacional que a gente fala, ou transacional. Ele está transacionando ali, não é comercial, como o stag de alta intenção, quando ele procura o nome do produto, o nome da solução. E aí a gente foca nessas palavras-chave com o stag, que é um grupo de anúncios 100% desse tema. E também trabalhamos outros tags, que esse daqui você pode me falar, você pode me xingar, aliás, mas são os tags de nomes dos concorrentes diretos. Então a gente, claro, antes de começar isso tudo, a gente tem toda uma pesquisa de mercado, a gente tem toda uma research, uma pesquisa de CP, uma modelagem de ofertas, a gente analisa o que o mercado está fazendo, os funis que estão sendo empregados, a gente se aplica em funis, então a gente pega as landing pages, se cadastra, faz como se fosse um cliente oculto nesse concorrente para entender a estrutura dele. É assim, é coisa de mercado, faz parte, é o benchmark, tá? E aqui a gente coloca o tag nome dos concorrentes direto, para quando uma pessoa pesquisa pelo concorrente, por exemplo, o concorrente X, o concorrente controle WD, um exemplo, vai aparecer o anúncio, no caso da empresa que está anunciando aquela palavra-chave. O ponto é que nesse tag o custo por clique ele é um pouco maior. E a qualidade do anúncio ela fica ruim, porque a qualidade do anúncio ela está diretamente ligada com a relevância do anúncio para o usuário com a palavra-chave que tem no conjunto. Então por isso que o custo por clique ele é mais alto, tá? A gente acerta BOFU também, que é Bottom of the Funnel, fundo de funil, que são pessoas que já conhecem o concorrente, que estão pesquisando por ele. E aqui, esse conjunto de anúncios específico, ele é um risco, tá? Ele é um risco que você corre. Se a sua solução, a entrega mesmo da sua solução, tô nem falando de marketing, mas da solução propriamente dita, ela é ruim, não faça isso. Você pode ficar só com esses dois aqui. Mas como a solução que o cliente atende, a gente tem um trabalho muito forte na construção da oferta que preenche preço, a garantia, bônus, entrega, a proposta única de valor, os mecanismos únicos que compõem essa proposta única de valor torna a empresa diferente do mercado, a gente se arrisca, a gente se coloca essa mão no fogo e a gente consegue muito lead qualificado, muito lead interessante que vem desse grupo de anúncios. Um pouquinho mais caro o CPL, mas ele se compensa no final das contas, a gente consegue puxar um pouco de caixa de venda ali para o curto prazo, né? Que tem um CAC naturalmente mais alto, mas a gente consegue também se posicionar pegando esses clientes dos concorrentes. Aqui em Criativos a gente trabalha 3 RSAs por stag, que é o máximo que o Google nos permite, né? Os 3 RSAs, o que é RSA? É o Responsive Search Ad, que é o anúncio responsivo de pesquisa, né? Então, é um tipo de anúncio que ele tem 15 títulos, 4 descrições, tem a opção de site links, de colocar imagens, extensões, né? Vamos falar disso depois. Mas cada criativo ele tem isso. A gente faz as variações modelando concorrentes, que a gente tem a etapa de espionagem e modelação de concorrentes, analisando os anúncios ativos por mais tempo. Por quê? Se o anúncio está ativo por mais tempo, ele está funcionando. Ou o cara é preguiçoso de não otimizar os anúncios dele. Por isso que a gente sempre modela concorrentes que estão na classe A do mercado. E aí a gente faz esse teste partindo do pressuposto que o anúncio ele tem uma boa performance. A gente coloca esse risco, mas já sai de algo pré-validado. Então aqui trabalhamos 3 RSAs por stag. São anúncios focados, eu diria para vocês, 100% em relevância na qualidade. Ou seja, fazendo match entre as palavras-chave que a gente emprega no conjunto de anúncios e no anúncio propriamente dito, focando nisso. O CTR, assim, não tem como ele ser baixo. Tá? Não tem como ele ficar a menos de 10%, tá bom? Aqui a gente faz a alocação de R$ 100 nas campanhas de Performance Max. O sinal, o indicador de público-alvo que a gente dá para a campanha de PMax é o ICP, então a gente coloca ali a palavra-chave de alta intenção,
A gente coloca também os dados demográficos, psicográficos, interesses que a gente pode preencher. Lista de compradores, então a lista de leads com nome, e-mail, telefone, o valor que aquele comprador tem. Caso seja um comprador que tem um valor alto no sentido de importância, ele tem um valor maior, a gente faz esse ranking junto ao cliente. E a gente insere toda essa munição nessa campanha de Performance Max. Como a gente está falando de um budget baixo de R$ 100 por dia nessa campanha, a gente trabalha apenas um grupo de recursos. Eu nem revisei, olha só que maravilha. Um grupo de recursos, agora sim, corrigido. Que é um grupo que você fornece vários recursos, seja imagem, seja vídeo, são vários recursos mesmo, texto, descrição, e a própria inteligência artificial do Google produz esses anúncios. Quanto maior, mais rico for esse grupo de recursos, mais ricos vão ser os outputs, que são os anúncios que são gerados ali pela IA. Performance Max ela só dá certo quando você tem um evento de conversão, evento de importância aquecido. E não colocar de minha mão no fogo para uma PMax de início. Depois de ter uma maturidade é interessante. Principalmente quando você tem as APIs de conversões configuradas conforme foi mostrado lá no início. Tá? A gente tem R$ 30 na campanha de display, que o foco dela é exclusivamente remarketing. Então aqui a gente trabalha visitantes do site nos últimos 180 dias. E sempre que a gente trabalha remarketing, a gente faz a exclusão do evento de lead. Fazemos também a exclusão dos leads. Tá? Então, nos leads no geral, a gente pega uma lista de leads, a base de leads, e periodicamente, cada mês, a gente coloca, sobe de novo nas ferramentas, para a gente criar esse público personalizado, o público baseado nos seus dados, como a gente fala no Google, e faz o cancelamento desse público para a gente não aparecer para essa galera, tá? O foco do remarketing ser apenas pessoas que não estão nessa base, tendo visto que na base já fazemos o trabalho ali com os SDRs, o time de prospecção, tá? O time de qualificação também. Aqui também utilizamos um RDA apenas pelo volume da verba, uma campanha que a gente começou recentemente, que tem dado um resultado legal, tem dado um CPL bacana, até por ser remarketing. Então a gente não poderia deixar de aproveitar essa verba, esse montante de tráfego novo que a gente está adquirindo via Search, via PMax. E aqui a gente trabalha exclusivamente um RDA, tá? Que é um Responsive Display Ad, que é um anúncio de display com vários anúncios dentro, né? Várias imagens, vários títulos, vários textos, e a inteligência artificial do próprio Google que projeta o que tem a melhor performance. Então aqui um RDA é o suficiente até para evitar fragmentação. Tá? É o básico bem feito. Em Meta Ads, a gente tem a alocação média de R$ 70 por dia, R$ 2.100 por mês. E a gente trabalha R$ 70 por dia, dividindo em dois, R$ 35 por cada tipo de objetivo de geração de lead. Vou te explicar isso. Por quê? No Meta, a gente tem o objetivo de geração de lead, a gente consegue colocar como objetivo de campanha leads, e aí a gente separa 50% para formulários nativos na Meta. A gente coloca etapas de qualificação, porque o formulário nativo tende a trazer bastante lixo. Então a gente coloca ali só uma etapa de validação, tá? Como a gente está trabalhando exclusivamente remarketing com segmentação de vendas desativada, então funciona. Então é o formulário ali com o nome, o telefone e o e-mail e a etapa de verificação. Ele faz a verificação dos dados e envia o formulário. E 50% desse budget vai para as landing pages, então a gente não envia para o formulário nativo da Meta, a gente envia para uma landing page, 50%. Seria 35% cada, de fato, é uma pequena fragmentação, porque o Meta não é nosso canal foco e a gente está destinando 100% a remarketing. O CPL que a gente consegue aqui, ele está dentro dessa faixa. Claro que a gente não tem velocidade muito alta, até porque a gente tem esse motor de aquisição de tráfego que ele tem que rodar, então não faz sentido tirar daqui para colocar aqui, tá? Não faz sentido. E aqui, se a gente tira da display, a gente acaba eliminando um outro canal que a gente pode atingir o nosso potencial cliente. Então aqui a gente faz essa divergência, tá, entre formulário nativo e landing page, com o objetivo único de geração de lead. Então não fazemos campanha de aquecimento, de video view. A gente não parte do pressuposto que o usuário ele vai ser de frio a quente na Meta, mas ele já vai vir aquecido pelo Google. É assim que a gente consegue distinguir a qualidade, porque
a gente consegue fazer a abertura de público para um broad, um público amplo, regional, fazer segmentação de demográfico. Só que no Meta a gente não tem poder de segmentação tão alto quanto o Search nos traz. Por isso que é nosso carro-chefe. Muitas vezes acontece de a gente até tirar um pouco de verba do remarketing, descer ali de 13 para uns 10%, para colocar mais em aquisição de tráfego. O remarketing ele tem que ficar entre 8 e 15% da verba. Tá? Mas você só aloca essa verba em remarketing quando você tem uma verba que justifique. Então, por exemplo, se eu tenho R$ 22.900 por mês para investir, vale a pena ter um remarketing. Tá? Se eu tenho R$ 100.000 de investimento no mês em mídia paga, tem que ter um remarketing. Não tem jeito. Se eu tenho R$ 1.000 de investimento por mês, não tem por que eu ter remarketing. Se eu tenho 2, 3 mil reais por investimento por mês, ainda não tem por que ter remarketing. Se eu tenho R$ 6.000 de investimento médio mensal por mês, aí talvez um remarketing, mas muito baixo. Mas também não tem tanto porquê. Né? Então a gente só fala do porquê do remarketing quando a gente tem uma verba que justifica o reaproveitamento desse tráfego. Que é onde a gente consegue um custo por lead mais baixo, que é onde a gente consegue aproveitar o carvão queimado já nessa fornalha. Então o remarketing ele nada mais é do que um reaproveitador de investimento. É como se você tivesse na máquina de moer cana, quando você vai na feira, e aí você coloca cana uma vez, aí você coloca outra para você otimizar seus recursos, otimizar a cana e conseguir tirar mais caldo. Então o remarketing é isso. Se sua cana ela é muito curta, é muito pequena e é muito fina, ou seja, seu investimento em mídia é muito baixo, não tem motivo, assim, falo de coração. Tem muita gente, não, você tem que fazer remarketing. Mas, porra, fazer remarketing com R$ 1.000 investido não faz sentido. Seu foco está sendo em adquirir, está sendo em gerar lead novo, né? Então, impactar usuários novos, né? Então, o remarketing ele trata de um segundo momento com uma maturidade maior. Aí entra o remarketing na estratégia, como tem aqui. O remarketing geral, a gente trabalha visitantes no site, o envolvimento no perfil 365 dias, porque a gente precisa de volume para torrar essa verba de 70, né? Às vezes a gente consegue atingir, dependendo do CPM, tanto da Meta quanto do Google, quanto que está o CPM. Quando o CPM ele aumenta, fica mais difícil de colocar dinheiro em remarketing, porque o combustível, a gente tem combustível, que é a verba, mas o motor ele está na performance máxima ali, está reaproveitando o máximo da cana que a gente está moendo. E às vezes ele consegue, se o CPM está em temporada de baixa, e a gente consegue ali. E aí a gente faz isso principalmente trabalhando em relevância e qualidade nos anúncios. Né? Todos os anúncios a gente trabalha em relevância e qualidade para ter um menor custo por mil. Tá? Ganhar de concorrentes tendo menor custo por mil pessoas. Tá? E aí trabalhamos ambos os remarkets de visitantes no site, então a gente reaproveita o tráfego que a gente está gerando por aqui. Infelizmente, Meta não deixa a gente gerar mais que isso de retenção. O Google nos dá a opção de 540, mas mesmo assim a gente utiliza até 180, que é o razoável, que são 6 meses, né? Que é o razoável ali para remarketing. E aí, criativos, a gente trabalha com ângulos, hooks de marketing diferente. Então, trabalhamos autoridade, dor, benefícios, proposta única de valor, prova social, mais CTA e quebra de objeção. Principalmente esses três aqui, que eu vou pintar agora para você. Tá? Principalmente esses três. Por quê? O impacto ele vai ser secundário. Então, esse impacto a gente não está impactando um usuário novo. A gente está impactando alguém que já foi impactado. Seja pelos conteúdos, seja principalmente que entrou no site. E aqui a gente nega, aqui, claro, a gente fala de fontes de tráfego além do meio pago. Né? Então, ok, a gente tem um montante de 22K, quase R$ 23.000 ali de verba. 13,5% é só para reaproveitamento sobre esses 22? Não. Porque tem o SEO, tem lead orgânico, tem usuário orgânico, tem lead que se torna lead orgânico. Então, assim, como que a gente distingue tudo isso? As famosas UTMs. Né? Tem um potencial que entra num site de indicação, referral. Entra via mensagem direta, alguém mandou para ele o link. Então, assim, ele reaproveita o remarketing, ele vai reaproveitar aqui na display e aqui na meta, ele vai aproveitar
todas as pessoas que entram, não só o que a gente investe. Isso é muito importante da gente se atentar, que são os visitantes do site como um todo. E aí, trazemos aqui um conceito muito importante que a gente alimenta aqui, que é o ciclo que tem no livro do Eric Ries, Startup Enxuta, muito bom, é obrigatório você ler esse livro, que é um ciclo que baseado no toyotismo, né? Então na produção cadenciada, na produção sob demanda, sob medida, com foco num sistema enxuto, um sistema eficiente de produção, a gente trata da mesma forma o que tange a testes, né? Que o teste ele é o nosso motor principal de inovação, que a gente consegue nos manter competitivo no mercado, nos manter com um CPL bom, nos manter com uma taxa de conversão boa, gerando lead qualificado. São testes, porque a gente vai validando e inovando. Então, o ciclo ele é o seguinte, ele é um ciclo, um organismo vivo, né? Como o próprio livro Antifrágil diz, é um organismo vivo. É o construir, medir e aprender. Então a gente constrói, mede e aprende, constrói, mede e aprende. Sempre nesse ciclo. Sempre construímos, fazemos um anúncio, por exemplo, medimos, colocamos em prática e aprendemos. Opa, qual foi o resultado? Foi bom? A gente constrói mais, e aí vai, a gente implementa. Então aqui eu trouxe até algumas sugestões para vocês sobre o que testar, né? Existem elementos que são transversais. O que são os elementos transversais? São 80-20, tá? São elementos mais importantes. Se você me fala assim, posso falar aqui para você, testa formato, testa posicionamento, testa isso, testa aquilo, mas por onde começar? Assim, eu pontuar uma lista com tudo é muito fácil. Elemento transversal, a lei de Pareto, o 80-20, né? Então, os 20% de esforço que vai te entregar 80% dos resultados são esses elementos aqui. Landing pages, tá? Oferta que você oferece, contemplando preço, garantia, proposta única de valor, mecanismo único, bônus. E o ângulo de marketing, o ângulo que você vai acertar. Seja a partir de uma dor, de um problema, o ICPX, o ICPY, o gancho X, o gancho Y, falando, porque, por exemplo, o mesmo controle que pode servir muito bem para mim, ele pode servir muito bem para outra pessoa, mas o ângulo é diferente, como uma garrafa de água, pode ser muito boa para academia, pode ser muito boa para escritório, pode ser muito boa para beber água na praia, pode ser muito boa para pegar uma temperatura quente e manter ela. Então, assim, existem vários ângulos para um produto que pode ser muitas vezes o mesmo, assim como um lápis, né? Então, lápis, a gente está falando de um lápis que ele pode ser muito bom para escrever em caderno, pode ser bom para escrever, fazer anotações, ele tem uma durabilidade maior de grafite, o que facilita, que aumenta a durabilidade e diminui a necessidade de eu ficar apontando ele. Então, assim, são vários ângulos de marketing que a gente trabalha. Então, os elementos transversais são esses. Oferta, ela precisa ser boa, senão o anúncio ele pode ser bom que só, mas se a oferta for ruim, não vai, não vai, não vai. Você não vai converter, você não vai vender, tá? Não vai ter win rate. Landing page também, mesma coisa. Então a apresentação dessa oferta, ela precisa ser tão boa quanto a oferta. Não adianta você ter oferta boa e não ter uma apresentação boa. E o ângulo que você utiliza para impactar o seu ICP. ICP é Ideal Customer Profile, né? Que é o seu perfil ideal de cliente. Você precisa acertar ele no ângulo que é mais proveniente a ele, que faz mais sentido, tá? E isso precisa ser trabalhado como um todo e são os elementos transversais. Além disso, os 80% de esforço para o restante dos 20% de resultado. Que aí falamos, dentro das ferramentas, de outros tipos de testes que vale a pena serem feitos. Criativos, texto e público e estrutura, tá? Então, criativo. Dentro de criativo você testa formato, estilo visual. Então, formato a gente fala de story, feed, de diferentes formatos, né? Reel, vídeo, texto, só o texto no vídeo, ugly vídeo, só com texto e fundo preto. Então, assim, formato, né? Estilo visual, que aí ele entra no estilo visual da imagem ou do vídeo, que seria uma imagem mais limpa, uma imagem mais robusta, com mais informações, menos informações, elementos estruturados, bonito, feio. O ângulo e o gancho que você vai trabalhar, o hook que você trabalha, então a headline, que você trabalha como uma dor, uma promessa, uma proposta de valor, uma... E aí o ângulo de marketing que você trabalha e o gancho,
overlays de texto, né? De colocar um texto e de tirar texto. Então, essas são as opções dentro do criativo, da peça criativa. Dentro de texto, vocês podem trabalhar um texto menor, né? Isso daí o que tange a copywriting é a legenda e é o título que vem no anúncio da meta. Então, você pode trabalhar um texto menor, trabalhando no punchy, que a gente chama, que são textos, né, mais curtos, que é um soco mais pesado ali, mais impactante, só aquilo, ou algo mais voltado no storytelling, né, mais estruturado, uma estrutura AIDA, atenção, interesse, desejo e ação, estrutura paz, problema, agitação, solução, então por aí vai. Headline, né, então você focar na sua headline, assim, se você tivesse R$ 1 para investir no seu texto, no seu copy, 80 centavos tem que ser para headline. Então a headline que vem ali no cabeçote, muito importante, você pode testar isso também, e aceitar no botão, saiba mais, cadastre agora, receba uma cotação, então, exemplos de texto. Público e estrutura, público a gente fala de broad, né, a broad amplos, lookalike, interesses personalizados, você pode testar isso, posicionamento, Instagram, Facebook, redes de parceiro, então você testa isso sempre, 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 isolando variáveis. Então, utilizamos recursos de experimento do Google e na meta, isolando variáveis. O Google ele tem um próprio recurso de experimentos que a gente utiliza, um recurso muito bom, pode usar aí. A gente pode fazer um vídeo posterior 100% sobre ele. E Meta, ele tem também um recurso, é um pouco mais enxuto, mas tem um recurso de teste beta. Agora, com Andromeda, tem também o recurso nos criativos, que você tem até 5 opções de teste criativo. Você pode tentar até 5 criativos, utilizando uma peça criativa em produção, para fazer seu teste, dedicando ali uma verba 100%. Você coloca a verba lá e ele vai colocar a verba no criativo que você está anunciando, melhorando ali, aproveitando o machine learning. Google Ads, o que a gente trabalha? Aí a gente fala de outra relação aqui no Google Ads, né? Então a gente fala dos tipos de campanha que são diferentes, não são só na meta. Na meta a gente tem a campanha, tem o objetivo de campanha e tudo mais. No Google a gente também tem a mesma coisa, mas tem formatos de campanha diferentes. Então, Search, você trabalha teste de estratégia de lance. Se vai ser estratégia de maximizar conversões, maximizar cliques, CPA desejado, CPC desejado, CPC manual. Então, a estratégia de lance é muito importante, tá, para você fazer o teste. O que mais funciona com a gente, nesse caso, é a estratégia de maximizar conversões com CPA desejado. Tá? A gente não deixar automático, por exemplo. Então, você pode testar. É um teste que precisa ser feito. Correspondência da palavra-chave. Então, uma palavra-chave correspondência ampla por frase ou fechada. São essas 3 opções de correspondência. O que a gente mais tem de funcional é correspondência por frase e exato, tá? Correspondência ampla é quando você não sabe o que seu perfil ideal de cliente, que o seu target ele está pesquisando. Aí você fala para o Google, olha, me traz tudo. Ele traz tudo que é relacionado, inclusive um monte de lixo. Então, o que mais funciona quando a gente faz um estudo de público, quando a gente faz um estudo aprofundado sobre tudo, né, keyword, benchmark, a gente faz toda a modelagem de concorrentes, a gente já parte ali de um estudo de palavras-chave, onde a gente tem correspondência por frase e correspondências exatas, tá? Então é o que eu recomendo, mas você pode testar e deve testar. Estrutura do RSA, né, do Responsive Search Ad. Então, tanto você trabalhar ou um empilhamento de gatilhos diferente, você trabalhar a posição, selecionar a posição do título, então deixar um título X na posição 1, né, e trabalhar com ordens prioritárias ali de esse título só vai aparecer na posição 1, esse daqui só vai aparecer na posição 3, esse daqui só na posição 2. Isso diminui a qualidade do anúncio, tá? Que é óbvio que o Google prefere usar da forma que ele quiser, então diminui o índice de qualidade, mas você tem que testar, porque embora diminua o índice de qualidade, caso o impacto seja maior, o CTR aumenta. E aí, conforme você vai gerando histórico, você consegue um bom custo por lead, você consegue um bom CTR, que é a taxa de clique, mesmo com o anúncio que ele está na qualidade média, tá? E as extensões de anúncio, que fala frase por strike, site link, número de telefone, agora tem o recurso de WhatsApp, tem o recurso de formulário, tem o recurso de imagem, se vai ter, se não vai ter, coloca, não coloca, testa. Então, assim, o recurso de experimentos do Google, ele traz uma riqueza muito legal quanto à isolação de variáveis, o isolamento de variáveis, isolação. E aí você consegue testar isso, tá? São elementos importantes a serem testados. PMax, você pode testar indicadores de público-alvo, né? Trabalhar visitantes, trabalhar leads, né? Então, aqui, por exemplo, a gente trabalha leads em específico.
sei se... Ó, a gente coloca o evento lead em específico, a gente não coloca visitante, por quê? Porque visitante eu não quero que ele pegue com base que é visitante, eu quero o indicador de público-alvo seja qualificado. Então, seja o ICP justamente com a lista de compradores, então a gente sobe a lista de compradores, como eu falei ali para vocês, que é até alimentada pela Conversion API, né? O próprio evento ele é enviado para o Google, e o evento de lead também. Então, pegar esses caras aí e focar neles. Então, trabalhar em teste de indicador de público-alvo, teste de recursos visuais, então colocar mais recursos, trocar recursos, fazer 3 recursos, ver qual que performa mais, qual é o recurso mais rico, né? E exclusão de marca, você pode testar também as exclusões de marca. Então, testar com exclusão, sem exclusão, de alguma marca específica que você não queira aparecer, que seja, ou se você quer apenas dar lance para novos clientes, aí você coloca também, novos usuários, aliás, porque não são clientes ainda, você coloca a opção também, tudo é válido de teste. E display mais enxuto, público-alvo que você define ali, e criativo de display. Tanto criativo, o display por si só separado, sem ser um RDA, quanto os RDAs também. Você pode testar. Recomendo sempre usar RDAs. Tá? Você utiliza a IA de uma forma boa. E aí, ok. Tá bom, Gabriel, tô cheio de informação, porra, muita coisa para testar, pelo amor de Deus, por onde que eu começo? Aqui os elementos transversais, tá? Os elementos transversais, ele é a base para você testar, tá? E aí, trouxe aqui também para você uma lista de prioridades, tá? Então, prioridade número 1 é a oferta. E o que você pode testar é preço, garantia e bônus. E por quê? Se a oferta for ruim, nenhum anúncio vai salvar. Então, assim, a prioridade 1 de teste é a oferta. Prioridade 2, você pode testar os criativos no Meta Ads, em imagem barra vídeo, principalmente. Então, os testes principais serem esses, imagem e vídeo. Esse daqui é responsável por 60% a 80% do sucesso nas redes sociais. Isso funciona no Meta Ads e funciona também para YouTube Ads, caso você anuncie no YouTube. Algo que a gente só faz ali na Performance Max, colocando vídeo, mas anuncia exclusivamente para YouTube. Então, isso daqui é importante. Landing page, headline e a velocidade da landing page, certifica se a velocidade esteja abaixo de 3 segundos. E a headline, que é a primeira dobra. Esse é seu foco. A landing page rápida, ali menos de 3 segundos de carregamento. E a headline ali escrita na primeira dobra, alinhada. Headline, subheadline e botão. Tá? De nada adianta o clique, e aí, por quê? De nada adianta o clique se a página não converte. Então precisa desse CRO, que é o Conversion Rate Optimization. A conversão nas taxas de conversão, o teste, o ciclo de teste nessas taxas de conversão e a otimização dessas taxas de conversão da landing page dos criativos precisa acontecer sempre. O elemento número 4 é o público, a segmentação. O algoritmo hoje ele tá ficando mais esperto na segmentação. E aí a manual ela acabou perdendo a força, mas ainda vale sim testar. Tem casos que a gente utiliza segmentação manual. Tem casos que a gente utiliza CPC manual. Então assim, especialmente no começo das contas, quando a conta ela não tem inteligência, a gente define um maximizar cliques com o CPC manual, CPC desejado aliás, e a gente chuta o valor lá para cima só para ele começar a gastar, entender o que é o usuário, começar a ter o primeiro evento ali de lead inicial, começar a inflar esse custo por lead mesmo que seja mais caro no começo, para depois a gente partir para a estratégia de lance de maximizar conversões com foco no evento em questão que a gente está focando, por exemplo, lead, e ele já sabe o que é. Então, de nada adianta você falar para o Google ou para a Meta, ó, foca nesse evento se não tem esse evento. É normal que o CPL inicialmente seja mais alto. E aqui a gente utiliza, por exemplo, a estratégia de lances nessa segmentação justamente para aumentar a quantidade de cliques que a gente tem, o que tange a search do Google, tá? Aumentando a quantidade de cliques que a gente tem, o interessante é que a gente consegue acelerar essa etapa de aprendizado quando uma conta é nova, tá? Já abri um jogo para vocês. Todos os meus tricks aqui estão sendo passados. E por último, a cópia e o texto. Então, otimizar os RSAs, títulos de descrições, otimizar as cópias dos anúncios também, otimizar também as cópias, o texto da sua landing page como todo, além da primeira dobra. Então, tá em constante melhoria. Lembre-se, é o construir, medir e aprender. Esse ciclo eterno. Então aqui, nesse elemento número 5, é importante você refinar a qualificação do lead, mas tem impacto menor que imagem, é importante ressaltar. Ele tem impacto menor do que as imagens, mas quando se fala de RSA, ele é o assunto principal. E aí, se você quiser, e aí esse é o ponto,
esse é o vídeo. Um vídeo tanto quanto longo, mais longo do que o que eu pensei que seria, porque é muita coisa. Tá? Então não tem como explicar um estudo de caso de um resultado tão expressivo, né? Ainda está longe do que a gente colocou como meta, mas resultado expressivo, que está colocando dinheiro no bolso, está colocando margem de lucro no bolso, está fazendo a empresa crescer, né? Tem muita coisa a mudar, principalmente no rate, muita coisa a mudar, a questão de volume de lead, aumento de investimento, a gente trabalhar melhor a estrutura de nutrição, a estrutura de follow-up. Então, assim, tem muitas coisas, sim, como todos os negócios, sempre vão ter coisas a melhorar, mas a gente trata aqui de uma estrutura, claro, nem sempre a estrutura vai ser perfeita, claro que em algum lugar vai ter algum RDA que vai estar com uma baixa performance, vai ter um anúncio que vai estar com uma baixa performance, isso daí é, pô, simplesmente normal, é normal. Mas, no geral, um resultado expressivo não pode ser explicado em 10, 5 minutos, né? Pelo menos dessa forma que está sendo apresentado aqui. E aí, tem alguns outros assuntos que não dá tempo, não tem como abordar em um vídeo. O assunto de traqueamento, então como que a gente faz o tracking via Google Tag Manager, via ferramentas adicionais que a gente utiliza para fazer o mapeamento de aperto de conversões, Google Cloud, um exemplo delas. Como a gente faz esse tracking, né? Então tem esse conteúdo aqui que eu posso trazer para vocês. Como a gente faz também a construção de ofertas de atuação para geração de leads. Né? Então como que a gente chega nessa decisão, como a gente modula elas, como a gente constrói, como a gente testa as ofertas. As pesquisas, então pesquisa de perfil de cliente, pesquisa de palavra-chave, pesquisa de benchmark, o benchmark propriamente dito, que é o estudo do mercado. Como fazemos por aqui também o monitoramento e modelagem de concorrentes, então monitorar o que os concorrentes estão anunciando, o que eles estão fazendo, os funis que eles estão utilizando e modelar eles. Né? Então a gente pegar os top A concorrentes e modelar os que eles já fazem. E a gente parte de um ponto já pré-validado. Não começa 100% no mato, já começa com algo asfaltado. E como fazemos o ciclo de teste? Porque, como uma premissa de isolar variáveis, a gente não pode testar todos esses 100 elementos aqui, esse aqui não são 100, mas esses 100 elementos por aqui de uma vez, não dá, tem que isolar variáveis, mas a gente consegue rodar um, rodar outro, por exemplo, a gente consegue rodar um teste de formato justamente com um teste de estratégia de lance, porque estão isolados. A gente consegue rodar um teste de estilo visual no criativo da meta de um conjunto, um ângulo em outro conjunto, uma estrutura RSA aqui no search, um indicador de público-alvo aqui na PMax, a gente consegue também colocar como experimento um criativo de display, a gente consegue colocar outra landing page AB rodando no Skype e tal, então assim, dá para fazer vários testes simultâneos, você só precisa isolar. Então não é, eu vou fazer só um teste de estratégia de lances aqui no search e tudo vai parar. Não, você tem que isolar a variável. Então onde existe essa variável você isola. Onde está isolado de qualquer forma, pode testar. Fora desse isolamento, pode testar. Então como que a gente faz todo esse ciclo de teste é algo bem interessante. Fora que quebra um pouco o padrão desse mercado, né? De geração de lead, de teste. E é um conteúdo que, no meu ver, vale a pena trazer para vocês. Só que, como todo youtuber, como por assim dizer, para eu entender que você gostou desse conteúdo, para eu entender que você gostou desse estudo de caso e produzir mais vídeos como esse, explicativos, trazendo mais estudos de caso, que a gente tem mais estudos de caso, mais cenários como esse, mais conteúdo sobre esse mesmo cenário, de como fazer um traqueamento, construção de oferta, pesquisa, monitoramento e modelagem, ciclo de teste, eu preciso que você deixe seu like. Deixe seu like, se inscreve no canal. Isso daí me ajuda muito e vai ajudar a entender qual conteúdo eu devo fazer. E se tiver um conteúdo que não esteja aqui ou um que você queira muito, comenta. Comenta que eu vou entender. E de preferência, eu sei que uma premissa do marketing é você fazer apenas uma CTA. Sim, faça apenas uma CTA. Não faça duas CTA. Chamada para ação. Porque senão você vai confundir sua audiência. Não, eu estou fazendo várias aqui, desrespeitando mesmo. E é isso. Então, se inscreve, dá o like, comenta o que você achou. E como um brinde de CTA, um brinde a essas regras aí de marketing, essa regra, não use só no CTA, vai lá no meu Instagram e me segue lá no Instagram também. Vamos provar para essa galera que comportamento, ele não é regra, comportamento é sobre ser humano, é emocional. E vocês estão conectados com o emocional por aqui, então vamos quebrar essa regra, cara.
Comportamento, ele não é performático, não é lógico. Comportamento é emoção. E aqui, ó, estamos conectados emocionalmente, olho no olho, entendeu? Um abraço, espero que você fique com Deus, que suas campanhas, sua geração de lead, sua vida seja abençoada, seja muito próspera e nos vemos aí no próximo vídeo. Se você, claro, se inscrever, deixar o like, entrar lá no meu Instagram, me seguir, me mandar uma DM, comentar, enfim, estaremos aí de volta. Um abraço, tchau, tchau, adeus.